Olá de novo, meus queridos alunos. Hoje eu resolvi gravar esse segundo vídeo para falar com vocês a respeito da origem do xadrez. Já tem um texto desse lá no blog, mas eu achei interessante dar para vocês uma pincelada aqui com alguma coisa mais prática, alguma coisa mais visível. Por que que falar de xadrez é importante? O xadrez, durante a Guerra Fria, ele foi utilizado como válvula de escape para impedir que a União Soviética e os Estados Unidos jogassem bombas uns nos outros. Os campeonatos de xadrez eram vencidos pela escola soviética por vários e vários anos, até que chega um cara que é chamado de Bob Fischer e muda isso tudo. Eu vou mostrar para vocês algumas jogadas. Eu estou aqui num aplicativo qualquer, é o lichess.org, que você não precisa entrar com conta nem nada, certo? Para quem quiser baixar, é uma ótima pedida para você treinar um pouco. E assim, enquanto eu vou jogando, eu vou falando algumas coisas a respeito do xadrez. Aí, o xadrez nasce na Índia ou na China, os arqueólogos não sabem direito. Ele vem de um jogo chamado Chaturanga. Ele foi criado, segundo a lenda dessa visão, por um Brahmani chamado Lahur Sessa, que queria presentear um rei de uma província que tinha perdido o filho na batalha. E o xadrez seria uma representação exata da batalha. Esse xadrez que nós estamos falando, ela é de um tabuleiro redondo. Ele tem quatro jogadores e no lugar da rainha você tinha o vizir. No lugar do bispo você tinha o elefante, certo? E era um jogo completamente diferente. Você acha imagens dele na internet aí, para quem tiver mais curiosidade, mas assim, essa é a única versão? Não. Em história sempre tem várias outras versões do mesmo fato. Uns falam que veio do grego, Parmênides, um filósofo sábio, um pré-socrático. O que que é isso? Os sábios pré-socráticos eram homens que sabiam fazer de tudo um pouco. Eles entendiam desde princípios de medicina até questões de ética, filosofia, política e por aí vai. Para quem tiver curiosidade de saber o que que é um pré-socrático, leia as obras de Platão. Platão ele vai tratar muito disso porque ele vai bater de frente com essa galera, certo? Assim, qual que é a importância dos jogos? Se você for parar para pensar, os jogos, eles nascem como substituição de guerras. O campeão dos jogos, ele vai ter uma função meio que de extravasar a competição entre as nações. Porque as nações no passado, elas tinham sempre o interesse em competir entre si. E o jogo ele vai servir como uma válvula de escape para você não cair na guerra. O que eu já falei, por exemplo, da questão da Guerra Fria, onde os dois lados tinham arsenais nucleares, arsenais de bomba de hidrogênio, arsenais de armas químicas e eram extremamente capazes de destruir o planeta várias e várias e várias vezes. O que que eu quero dizer com isso? Se você for olhar o potencial tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos, hoje isso já é perigoso. Naquela época que nós estamos falando, era mortífero, era fim de mundo, não iria sobrar ninguém, certo? Mas assim, por que que o xadrez é importante para a história? Essa é uma questão. Por que que não é tratado tanto assim como um esporte e tal? Atualmente não é, mas o Brasil, por exemplo, já teve o terceiro colocado no ranking de xadrez da FIDE, a Federação Internacional de Xadrez, certo? Que é o Mequinho. O Mequinho já bateu de frente com o campeão russo,
de xadrez. Para quem não sabe, o campeão russo de xadrez é o Garry Kasparov, era na época, né? O Garry Kasparov, ele tinha uma pontuação tão alta que ele, quando fizeram o primeiro computador com inteligência artificial, chamaram ele para jogar com o computador com inteligência artificial. Pra você ter uma ideia, o tanto que o cara era inteligente, capacitado ao extremo, certo? E o Mequinho já derrotou ele em confronto direto. Isso é um feito que, assim, poucos brasileiros falam, mas a gente já teve um cara que tinha capacidade para ser campeão de xadrez, certo? Deu uma pausinha aqui no vídeo porque um galo apareceu aqui do nada, sabe? É porque eu tô gravando bem de manhã. E aí o meu despertador despertou e acabou dando esse pequeno probleminha. Mas como eu tava falando, o Mequinho, ele já apareceu até no Esporte Espetacular, se eu não me engano. Ele era um dos melhores jogadores que existia naquela época. Ele era tão bom, mas tão bom que ele já bateu de frente em torneio com gente que é melhor do que o campeão atual, que é o Magnus Carlsen, certo? E assim, a cultura do xadrez ela era incentivada na Rússia porque ela, em tese, ela criaria uma espécie de homem superior, uma pessoa mais capacitada para realizar trabalhos intelectuais. Porque o xadrez exige estratégia, o xadrez exige uma série de coisas que você não consegue se não for por inteligência, certo? E além disso, é um esporte que exige uma disciplina pesada. Tem campeonatos mundiais aí que demoram horas a fio para você chegar num término de partida e mesmo assim corre-se o risco de empatar. Depois de 12 horas, 13 horas jogando, corre-se o risco de empatar a partida e acabar que você não consegue chegar em ponto algum. E isso é meio frustrante, porque se você for parar para pensar, você joga e não vai conseguir chegar em lugar algum. Mas essa é uma das desvantagens, vamos dizer assim, do xadrez, né? E eu acabei de ser derrotado, falei demais, mas tá bom, tô satisfeito. Consegui chegar no objetivo, que foi falar um pouquinho mais sobre xadrez para vocês. Tô feliz. Eu vou esperar agora só o checkmate mesmo, que vai vir rapidinho, né? Mas enquanto isso, assim, a cultura do xadrez, ela foi muito difundida entre os nobres durante a Idade Média, especialmente entre os padres. O primeiro tratado de xadrez da história, ele vai vir de um padre dominicano espanhol, que vai ser el tratado de ajedrez. Durante a Idade Moderna, a gente estava falando de Napoleão Bonaparte no oitavo ano. Napoleão jogava xadrez muito bem, ele era um campeão de xadrez, tanto que tem uma história, né? É um romance histórico que narra a criação do turco, a primeira máquina automática de jogar xadrez da história. E ela era uma máquina, assim, que para os padrões da época parecia até magia. Era um jogador de xadrez que conseguia fazer movimentos e tinha muitas capacidades. Tanto é que o próprio Napoleão acreditava que era um anão que estava lá dentro. Não era simplesmente um robô, que não era possível um robô fazer aquilo, certo? E eu vou desistir porque ele vai fazer uma segunda rainha e não compensa, tá bom? Obrigado a todos. Depois eu volto, quem sabe, para falar um pouquinho mais de xadrez, de cultura do xadrez e alguma outra coisa, tá bom? Tenham um bom dia.